E hoje eu vou te ensinar essa receita deliciosa de cupcake. Cupcake de chocolate recheado com brigadeiro de leite ninho. Uma receita simples, fácil e muito econômica. Bora aprender? E para fazer o nosso cupcake econômico, você vai precisar apenas de um fouet e um bowl. Ou uma bacia, colher, garfo, o que você tiver em casa. É uma receita muito gostosa e bem simples de fazer. Chega bem pertinho aqui para acompanhar essa receita. Então aqui no bowl eu vou começar colocando o ovo, tá? Nossa receitinha de um ovo só. Ó, e misturo rapidamente, ó, o ovinho, tá? Depois eu vou adicionar o que? Açúcar. Aqui eu tô usando açúcar refinado, mas você pode usar o cristal, não tem problema. E aí misturo bem. Quando estiver assim, ó, bem misturadinho, um cremezinho já, né? Ovo com açúcar, nós vamos acrescentar o óleo. E a gente coloca todo o óleo. E vamos colocar água, tá? Aqui no lugar da água, você pode estar colocando leite, tá? Mas como é uma receita econômica que a gente está fazendo, nada melhor do que a água, né? Mais barato que água, impossível. Ó, então aqui eu misturei. Tudo em temperatura ambiente, tá bom? E agora aqui, ó, eu tenho chocolate em pó. Eu estou usando o 50% cacau. Val, se eu quiser fazer na batedeira, pode fazer. Val, se eu quiser fazer todo esse processo aqui no liquidificador, pode fazer também, tá, gente? Não tem problema. Aqui realmente eu quis fazer de uma maneira bem simples para que todo mundo consiga fazer. Ó, mistura bem. Você vai reparar que vai ficar algumas bolinhas do chocolate. Por que isso? Porque o chocolate ele não mistura bem com a água em temperatura ambiente, tá? Se fosse uma água quente, ele já iria desmanchar por completo e ia ficar bem homogêneo. Se você levar para bater na batedeira ou no liquidificador, vai ficar tudo bem homogêneo. Faz mal essas bolinhas aqui? Não, porque agora a gente vai começar a acrescentar a farinha, tá? E conforme a gente for acrescentando aqui, misturando a farinha, vai ficar tudo bem homogeneizado. Eu peguei aqui uma peneirinha, ó, aí eu vou colocando aos pouquinhos e vou peneirando, tá? Sem segredo, né, gente? Sem mistério, super simples de fazer. E é uma receita que fica deliciosa, tá? Não desgruda do papelzinho. Então não tem perigo de fazer um cupcake gostosão, decorar, tá lá ele todo bonito e depois tá soltando todo da forminha. Então ele fica em temperatura ambiente 3, 5 dias tranquilamente com uma massa bem fofinha e nada de soltar da forminha, tá? Dá para congelar também. Então é uma massinha muito boa mesmo, tá? Além de ser bem econômica. Agora a gente só vai adicionando a farinha, vai peneirando e misturando. A gente vai fazer até terminar a farinha, tá? Pronto, bem misturadinho, ó. Uma massinha muito bonita. Nós vamos acrescentar o fermento, tá? Então, por último, a gente coloca o fermento. E aqui no lugar do chocolate 50%, você pode estar usando 33%, 70%, pode usar o chocolate puro, tá? Aí da sua preferência. Aqui, como eu falei anteriormente, eu estou usando 50%, tá bom? Pronto, massinha prontinha. Só dá uma raspadinha no que ficou aqui no fouet, ó. E aí a gente vai pegar a espátula e vai passar toda a volta embaixo para ver se não ficou nada grudado. E olha essa massa aqui, gente. Olha isso.
Olha que massa linda! Linda, 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 tá? Então agora nós vamos usar as forminhas de cupcake. Essa forminha aqui, eu tenho ela há muito tempo, não tem nenhuma referência nela, nada, tá? Mas depois na descrição do vídeo, é só clicar aqui embaixo, ó, tem uma setinha e aí vai ter toda a descrição da receita e da forma também. Vai dizer todo o tamanho, tudo certinho, tá bom? Aqui a forminha de cupcake, que é o cupcake grande, o tradicional, tá? Na hora de colocar, a gente só encaixa e empurra delicadamente para ficar bem certinho. Ai, Val, que bobagem. Não é bobagem, gente. Sabe por quê? Às vezes as pessoas pegam e empurram assim, ó, de qualquer jeito. Aqui fica dobrado o papel e o que acontece? Na hora que cozinha a massa, o papel ele continua depois dobradinho e esteticamente fica feio, tá? Então coloquem, ó, direitinho. Se der uma dobradinha no cantinho, vem com calma, com carinho e vai arrumando até ficar tudo bem direitinho, tá bom? Então agora eu vou fazer o quê? Eu peguei um copo, tá? Para apoio e eu peguei uma manguinha de confeitar, um saquinho de confeitar, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui a pontinha e vou colocar encaixadinho dentro do copo. E essa beirinha aqui eu sempre dobro, por quê? Para depois não fazer sujeira, sujar aqui o lado de fora, tá? Sujar as mãos. E assim, com o auxílio do copo, vou colocando a nossa massinha, tá? Vou enchendo, então fica muito mais fácil para tirar, pra gente segurar, encher o nosso saquinho aqui, tá? Então, o que agora eu vou fazer? Ó, eu vou tirar aqui do copo e aí eu venho, giro bastante aqui, ó, pra não subir, tá? Porque se a gente deixar aberto, a gente vai apertando aqui e vai subindo a nossa massinha. Agora a gente precisa só cortar aqui a pontinha, tá bom? Mas eu vou deixar aqui só para te mostrar as forminhas. Eu peguei uma forma grande e coloquei todas as forminhas aqui dentro, tá? No momento que você tiver com a sua massinha pronta, colocada já aqui na manga. Ah, não tenho manga, Val. Vai enchendo de colher, tá, gente? Não tem problema nenhum. Dá super certo. Vai enchendo com uma conchinha, vai enchendo com uma colher. Tudo dá certo, tá? Aqui não tem frescura. A gente faz com o que a gente tem, combinado? Mas no momento que a sua massa estiver pronta, né? Seja num saquinho ou seja prontinha aqui, ó, na bacia, no bowl, nós vamos fazer o quê? Ligar o forno, pré-aquecer a 180 graus, tá? Que é o nosso forno, ele vai ficar aquecendo enquanto a gente estiver preenchendo as forminhas. Peguei aqui uma tesoura e aí eu não gosto de cortar muito grande, tá? Porque senão depois sai demais e não é tão fácil pra gente controlar a quantidade que a gente deseja que saia. Eu sempre corto aqui a pontinha e depois eu venho como se fosse fazer um V, que é homenagem pro meu nome de Valéria. Brincadeira, gente. Brincadeira, tá? É só porque senão fica aquelas pontinhas aqui do lado e aí na hora que a gente for confeitar, até aqui na hora de encher não vai prejudicar, vamos dizer assim. Mas quando a gente usa um bico de confeitar, essa parte aqui do lado, ela fica encostando no nosso cupcake, no nosso bolo. Então eu já tô acostumada a fazer isso. Sempre corto aqui a lateral para facilitar. Então está aqui a forminha, tá? E aí eu vou, ó, apertando para encher. Ou vindo com uma colherzinha aqui, tá bom? Val, qual a quantidade? Ó, o saco continua fechadinho, agora ele vai ficar em pezinho. Ou ao contrário, para não derramar, tá? Eu até peguei o mesmo recipiente que tava a farinha ou açúcar e coloquei aqui para ficar mais fácil neste momento aqui, tá? Val, qual a quantidade que eu devo colocar aqui? A quantidade, gente, é 3/4, tá? Um pouquinho acima de meio. Ou então 45 gramas se você for vender, né? Aí tem que padronizar bonitinho para sair tudo do mesmo tamanho. Se colocar 40, ele fica muito baixinho. Se colocar 50, 55, ele vai criar uma barriga muito grandona, tá bom? Então 45 gramas para mim é o ideal, combinado? E agora eu vou fazer em todas as forminhas. Já enchi todas as forminhas aqui de cupcake e agora eu vou levar assar.
Por quanto tempo, Val? Eu vou marcar o tempo certinho aqui e depois te falo quanto tempo ficou. Mas quando você vê que seu bolinho já tá ficando cheiroso, deixando essa cozinha aí bem cheirosa, é hora de ver se ele está pronto. Coloque o seu dedo, se você começar a sentir já que a massa não está mais crua, pode fazer até o teste do palitinho. O palitinho saiu limpo, já está pronto o seu bolo. E os nossos cupcakes já estão assando e agora é hora de fazer o quê? Brigadeiro de leite ninho, que vai ser o recheio dos nossos cupcakes. E antes de fazer o brigadeiro, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações, assim toda vez que entrar uma nova e deliciosa receita aqui no canal, você vai ser lembrado, avisado. E já deixa seu like e seu joinha, porque é assim que eu sei que você está gostando dos vídeos. E como eu falei anteriormente, aqui tem uma setinha, ó, aqui desse ladinho. É só clicar nela que vai ter toda a descrição ali, tá? Vai ter sempre em colheres, em xícaras, vai ter as gramas para você que tem a balança aí fazer tudo pesadinho, tá bom? Assim todo mundo consegue fazer. Agora bora fazer o brigadeiro. E para fazer o nosso brigadeiro de leite ninho é muito fácil. Eu vou colocar aqui na panela creme de leite, mas você pode colocar o leite condensado primeiro, tá? O que a gente precisa é colocar ou creme de leite ou leite condensado e misturar bem com o nosso leite em pó. Então aqui eu botei creme de leite, leite em pó e aí eu vou misturar bem até ficar bem homogêneo. E aí sim, depois eu coloco o leite condensado. Val, posso fazer isso com leite condensado? Pode. Aí o que você vai fazer? Vai colocar leite condensado e o leite em pó, mistura bem, tá tudo bem homogêneo, acrescenta um creme de leite, tá? Não é bom colocar todos os ingredientes, porque como vai ficar muito líquido, muito ingrediente, pode acabar deixando bolinhas do leite em pó e ele não misturando completamente. Então agora, ó, ficou bem misturadinho, eu vou acrescentar o leite condensado, tá? Lembrando que no final você pode até mesmo passar em uma peneirinha caso o seu brigadeiro fique com alguns gruminhos. Ou passar o mixer também, tá? Que deixa ele bem lisinho. Esse brigadeiro nós vamos fazer e já usar ele. O brigadeiro de leite em pó, como ele tem um teor maior de açúcar também, ele cristaliza muito fácil. Então não é um brigadeiro que ele fica muito tempo congelado, a não ser que a gente acrescente mais gordura. Então se o percentual de gordura do creme de leite for 30, 35%, ele não vai cristalizar tão fácil. Ou a gente pode acrescentar aqui uma colherzinha de manteiga, tá? Por quê? Mais gordura, mais cremosidade ao nosso brigadeiro, menor a chance dele cristalizar. Tudo bem misturadinho. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ligar o fogo médio para alto e começar a fazer o nosso brigadeiro. Pronto, fogão ligado. Na potência média para alta, brigadeiro a gente nunca faz com fogo baixo, tá? Porque quando a gente faz o brigadeiro com o fogo baixo, ele fica muito tempo cozinhando. Leite condensado, ele é açúcar, né, gente? Então ele vai começar a fazer o quê? Cristalizar. Então a gente no final vai ter um brigadeiro mais amarelado, um brigadeiro puxa. Ah, Val, eu vou fazer o brigadeiro 50%, então não faz mal eu usar fogo baixo? Faz, porque embora o seu brigadeiro não vai ficar amarelado, porque o brigadeiro já é escuro, ele vai ficar puxa. Então o brigadeiro sempre temperatura média para alta, tá? E mexer bem. Agora eu vou continuar mexendo aqui e quando chegar o ponto de recheio, aqui a gente quer um ponto de recheio para os cupcakes, eu vou te mostrar o ponto certinho e como você vê que o ponto está correto, tá? Então agora aqui bora mexer. Já engrossou bem aqui o nosso brigadeiro, tá? Já engrossou bem mesmo, ó. Só que ele ainda não está no ponto de recheio. Mas Val, como eu sei que é o ponto de recheio? A gente pega assim uma porção do brigadeiro e quando larga, ele não se mistura aqui dentro, tá? Ele não se mistura com os demais, ele fica sobreposto. E aqui ainda está misturando, tá?
Quando eu coloco assim, ele marca, mas ele já se mistura com o restante. Então, quando ficar sobreposto, ele tá pronto. Mas aí tem outro jeitinho que eu vou mostrar aqui pra vocês, assim que ficar pronto. E mexe bem, tá? Sempre mexendo pra não deixar queimar o nosso brigadeiro. Este mesmo brigadeiro aqui, gente, vocês podem fazer recheio para bombom, podem fazer até para enrolar, tá? Só que aí é um ponto a mais para enrolar, que este aqui, ele precisa desgrudar completamente da panela, tá? Então eu tô vendo, ó, que ele já tá soltando da panela. Então eu pego aqui uma porção do brigadeiro e largo. Ó, reparem que tá bem marcado aqui, ó, conseguem ver? Bem marcadinho, ó. Eu pego uma porção, largo aqui, ó, ele fica sobreposto. Outra coisa que a gente pode fazer é para um pouquinho de mexer e dar um ladinho assim da panela, ó. Ele começa a se desgrudar da panela. Ele não dá o ponto cambalhota porque ele não é para enrolar, certo? Mas ele se desgruda da panela. Aqui eu desliguei o fogo, tá? Então a gente vai misturar bem, tá? Para trazer cremosidade ao nosso brigadeiro e também desmanchar as bolinhas que podem criar aqui na hora de fazer o brigadeiro, tá bom? O brigadeiro de leite ninho, ele é safadinho, né, gente? Então mistura bastante. Se o seu brigadeiro mesmo assim ficar com muitas bolinhas, eu te aconselho peneirar ou passar um mixer, como eu falei anteriormente, tá? Então, ó, brigadeiro cremosão. Então agora a gente vai passar para outro recipiente. Peguei um pote aqui e aí eu vou colocar o nosso brigadeiro. Olha o brilho desse brigadeiro, gente, olha isso. Agora a gente tem que deixar ele descansando, sempre muito bem coberto, tá? Então eu peguei aqueles saquinhos aqui de mercado, ó, e aí eu vou colocar bem em contato. Mas pode ser plástico filme, o que você tiver aí, tá bom? Então, ó, aperta bem, deixa bem em contato, que é pra não deixar umedecer, né? Levantar vapor, que isso diminui a validade do nosso brigadeiro, pode mofar, pode cristalizar. Então, ó, bem encostadinho e agora a gente vai deixar descansando, tá? O bom é fazer de um dia pro outro. Se você não conseguir fazer de um dia pro outro, deixar no mínimo de 6 a 8 horas descansando em temperatura ambiente, tá bom? Acabei de tirar os nossos cupcakes do forno, renderam 19 unidades, aqui tem 16 porque não couberam todos na forma, tá? E aí eu vou pegar uma massinha, ainda tá bem quentinho, né? Mas eu vou pegar uma massinha e já vou desenformar ele ainda bem quentinho para te mostrar como que fica esta massinha aqui. Olha isso, gente. Uma massinha extremamente fofinha, tá? E ela permanece assim durante dias. Olha isso, gente. Chega a tá saindo fumacinha de tão quentinho que tá. Mas ela é muito, muito fofinha, ó. Chega a tá se desmanchando. Olha isso. Quando ela estiver mais fria, a gente vai cortar outro cupcake para mostrar como que fica a massinha mais fria, tá? Agora aqui é uma dica de ouro, tá, gente? O cupcake ele não pode esfriar assim, porque senão ele vai criar uma umidade aqui, ó, dá até para perceber que tá bem úmido, que é do calor, do vapor, tá? E se a gente deixar esfriando aqui dentro, ele depois mofa. Ah, Val, vai estar mofado ainda hoje, amanhã? Não, mas passou uns 2, 3 dias, se ficar essa umidade aqui, ó, se a gente não tirar, ele vai mofar. O certo é fazer o quê? Botar em cima de uma grade. Val, eu não tenho grade, o que que eu vou fazer? Vai tirar os cupcakes e vai deixar na sua mesa todos assim, ó, todos de ladinho, tá? Val, não vai deixar meu cupcake deformado? Não vai, gente. Não se preocupem que eu estou bem acostumada em fazer, tá? É uma massinha bem fofa, mas é uma massinha estruturada. Então não vai estragar. Você vai deixar todos assim. E aí quando tiver frio, porque esfria rápido, tá, gente? Esfria bem rapidinho. Como é um bolinho pequeno, né? Aqui é o cupcake grande, mas mesmo assim é um bolinho que cabe na palma da nossa mão.
então ele vai esfriar rápido. Eu vou fazer com todas as massinhas assim, e quando estiverem frios, eu vou vir aqui pra gente poder rechear. Cupcakes já estão frios, então eu já coloquei todos em pezinho aqui, tá? Gente, olha isso daqui, super, super fofinho. E eu já vou mostrar pra vocês o nosso recheio de leite ninho. Ele ficou de um dia para o outro descansando. Mas como eu falei anteriormente pra vocês, podem fazer e deixar descansando umas 6 horas, 8 horas e já usar, tá? Olha isso daqui, gente. Então, olha aqui, ó. Ele fica bem cremoso, porém bem firme. Então, se quiser deixar ele mais molinho para os cupcakes, pode deixar. Mas eu gosto de usar nessa consistência aqui, a mesma consistência que eu uso para bolo, tá? Então, eu vou pegar um saquinho aqui de confeitar, vou colocar o recheio aqui dentro para facilitar. Abro ele aqui, ó, e agora só vou encher com o nosso recheio. Vou cortar aqui o biquinho, tá? Ó, espessura um pouquinho menos de um dedo, aí eu corto aqui os cantinhos, ó. Igual nós cortamos para usar a massa do cupcake, tá? Então agora aqui eu vou empurrar ele para baixo, ó. E giro aqui para não subir o recheio, tá? O cupcake tem hoje em dia, né, utensílios para cortar, dá para usar um bico de confeitar. Eu faço assim, ó, eu vou com a faquinha mesmo, tá? Vou cortando aqui na volta e abro uma cavidade, ó. E depois eu só venho aqui, ó, com o recheio. Então eu pressiono aqui, ó, e vou fazendo pressão até ficar bem recheadinho. E é só fazer em todos assim agora. Eu só vou cortar uma massinha fria, né, para te mostrar como que ela fica. Olha isso. Ó, massinha bem fofinha. Bem fofinha, ó. Deixa eu abrir aqui. Olha isso, gente. Olha essa massa, ó. Olha isso daqui. Bem fofinha, tá? Então agora eu vou rechear esses outros aqui. Vou rechear mais um cupcake aqui de pertinho. O bico a gente precisa colocar lá embaixo, tá? Para não ficar nenhum espaço em aberto. E vai recheando até em cima. Olha isso, gente, bem recheadinho. Eu posso cobrir aqui o recheio e assim levar para congelar, tá? Ou até assim, ó. Eu não costumo botar aquela tampinha igual aqui, porque eu sempre gosto de colocar uma cobertura também. Então eu vou rechear agora todos os outros cupcakes. Eu peguei um brigadeiro aqui de recheio que estava prontinho e coloquei nesse saquinho de confeitar com um bico 1M, tá? Qual é a receita, Val? A receita é igual a do leite ninho, só que no lugar do leite ninho, a gente vai colocar chocolate em pó, tá? Então eu vou vir fazendo uma rosetinha aqui, ó. Vou pegar bem no meio, como se fosse fazer uma pitanga, e vou fazer a volta. Olha como ficou. E assim a gente vai fazer em todos. Vou continuar fazendo agora aqui. Vai só fazendo a volta. Cupcakes cobertos aqui. Alguns as crianças já até pegaram, já comeram. Eu vou tirar esse daqui, ó, sem cobertura, só recheadinho, para você ver como que ele ficou. Olha isso, gente, ó. Muito fofinho. Agora, eu vou pegar esses aqui, ó, que eu coloquei a cobertura, pra te mostrar. Olha isso, gente.
Muito, muito bom. Viu só que receita gostosa, bem fácil de fazer, super econômica? Tenho certeza que vai agradar todo mundo aí. Se você já trabalha na confeitaria ou quer ganhar um dinheirinho extra, tenho certeza que esse daqui, ó, vai ser sucesso de venda. Espero que tenhas gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Eu vou ficando aqui, ó, com essa delícia.